Bom, pessoal, agora você vai ver como é fácil a gente fazer a lateral do vestido fechando aqui, ó, essa parte. Você vai pegar essa primeira parte de cima com essa segunda parte, vai unir ela e simplesmente vai fazer isso aqui, ó, juntar as pontinhas, marcando o meio. E agora você vai fazer uma costura dessa forma aqui, ó, enquadrar na máquina e você junto comigo vai fechar a parte aqui, ó, colocar a linha, coisa mais normal do mundo, a linha da máquina quebrar, todo mundo vê isso, quem costura está mais do que acostumado. Coloquei aqui a linha de volta, travei a máquina, vou fazer aqui a costura. Vou fechar uma lateral do vestido. Quando eu fechar essa lateral, você vai entender na hora o que eu estou falando. Quando eu voltar para a posição, a lateral do vestido tá com esse acabamento aqui, perfeitinho, ó. Depois é só você engomar e para roupa de criança já dá uma situação de presença muito legal. Isso valoriza muito a peça na hora de vender. O outro lado, a outra parte, é simples demais assim também, ó. Você vai pegar essa costura, ainda vou passar uma outra dica, com essa costura aqui, vai unir uma costura com a outra e simplesmente você vai posicionar essa parte, ó, e vai fazer a costura de ponta a ponta, seguindo esse roteiro aqui, ó. Vou colocar aqui. Gente, essa máquina, para o pessoal que está acompanhando, deixa eu soltar uma curiosidade, ela é novinha, tirei da caixa, tá lá nos stories para o pessoal acompanhar também. Sei que muita gente já está acompanhando, então tá aqui, ó, fazendo a costura. E agora você vai ver que a parte da blusa do vestido simplesmente está pronta. Para mim finalizar essa parte aqui de baixo e igualar essa sobrinha que ficou, vou pegar a tesoura, corto ela aqui e na máquina novamente vou passar uma costura de ponta a ponta, seguindo esse detalhe aqui, ó, para finalizar a peça e eu conseguir prendê-la na saia de uma maneira melhor. Quando eu faço isso aqui, eu tenho mais autonomia, eu tenho mais segurança na hora de costurar o vestido e eu vou conseguir dar o resultado que eu quero, certo? Então são pequenas dicas que fazem uma grande diferença na hora da gente costurar. Por isso que eu falo sempre, descomplicando a costura. Vamos descomplicar a costura, vamos descomplicar a costura, porque se você seguir essas dicasinhas aqui junto comigo, ó, em tempo real, montei junto com você a parte da blusa do vestido. E agora a gente vai prender ela na saia, tá aqui, ó, a parte da saia, e eu vou mostrar apenas com duas dicas como é fácil a gente unir essa peça na outra, tá? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, numa lateral dessa, você já pode pegar a fila da dobra do próprio tecido e fazer um corte, mais ou menos do tamanho da navalha da tesoura, ó. Isso é uma dica legal também, ó. O tamanho da navalha da tesoura você faz um corte. Nessa parte do acabamento, você pode dobrar e dobrar duas vezes. E você pode também utilizar o ponto da costura reta ou o ponto da máquina zigue-zague. Nesse caso aqui, eu quero trabalhar com o ponto zigue-zague para poder ficar uma costura mais apresentável para minha cliente. Então eu vou chegar aqui, fazer a dobrinha, passar a costura do zigue-zague. Estou entregando para vocês o conteúdo na íntegra, para vocês verem aí, ó, em tempo real, que não tem complicação e que qualquer pessoa pode iniciar na costura do zero. Então, quando eu montar aqui o zigue-zague, a gente vai ter essa abertura aqui, ó, nesse formato. E aqui eu vou passar uma dica que é o pulo do gato, certo? Que é aquela dica do professor, a dica infalível, a dica de sucesso. Vou mostrar para vocês agora. A gente tem essa lateral e a gente tem a parte da frente da blusa. Você vai dobrar junto comigo a blusa nesse formato, vai colocar costas com costas, frente com frente. E aqui você vai marcar com pique. E aqui no meio também você pode dividir a saia e marcar com outro pique os dois tecidos. E a saia vai ficar com 4 marcações nesse formato aqui, ó. Essa parte do meio, isso é muito massa, gente. Você vai pegar a parte do meio da blusa, dividir em 2, cortar
E agora você vai unir aqui, ó, o meio da blusa com o meio da saia. Colocar por cima e aqui, ó, simplesmente você vai costurar. Vou fazer aqui uma costura. E seguindo esse exercício aqui, simplesmente você já vai poder concluir o vestido, ó, alinhando a parte de cima até o pique. Isso aqui é massa, ó, aquela dica de dividir no meio. E aqui eu vou seguir costurando a peça. Vou passar aqui a primeira parte da costura e vou seguir aqui para a segunda parte. E eu vou mostrar uma dica, e essa também é a dica das dicas. Essa sobrinha que ficou, você simplesmente vai dobrar ela para cima da peça e vai concluir a costura. Desse jeito, a gente vai concluir assim. Quando eu desavessar, eu já vou conseguir um acabamento perfeito no final da costura. A gente sabe que quem costura, o acabamento valoriza muito a peça no final e a gente consegue cobrar um pouco mais e ter um maior lucro. A gente, quem costura, sabe disso aí perfeitamente o que eu estou falando. E quem vai entrar na costura também precisa ter esses toques aí, você já está tendo a partir de agora. Vamos concluir a outra parte do vestido que está faltando prender. Eu simplesmente vou prender ela aqui, ó. Aquela mesma dica, eu agora vou fazer ao contrário. Vou começar costurando por cima e já vou entrar aqui, ó, diretamente na peça. Isso aqui, quando eu te mostrar o vestido, você quase que não vai acreditar que em questão de minutos, você aí do outro lado, acompanhando junto comigo aqui essa aula, a gente conseguiu montar um vestido infantil e eu vou te mostrar agora o resultado da peça. Perfeito. Tá aqui, ó. Quando eu falo de descomplicar a costura, literalmente eu estou falando isso aqui, ó. Mostrar o resultado em tempo real e mostrar que é possível você fazer a costura de uma peça completa tendo só uma maquininha doméstica. E para a gente fechar com chave de ouro, eu vou te mostrar como fazer o acabamento da parte de dentro e o acabamento da barra usando o ponto do zigue-zague. Isso aqui eu vou iniciar, mas depois eu prometo para vocês que eu solto lá no canal do YouTube uma aula topada ensinando você a trabalhar o ponto reto e o ponto zigue-zague para fazer acabamento na sua peça usando a tua máquina doméstica. Vem para cá que eu vou finalizar aqui a barrinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Simplesmente, muita gente tem dúvida. Professor, eu posso fazer o acabamento? Eu te garanto que ninguém nunca te mostrou o que eu vou te mostrar aqui agora. Acabou. Foi? Pessoal, para finalizar aqui o acabamento, eu vou utilizar aqui, ó, uma costura de zigue-zague na ponta do vestido. E uma dica muito massa é que também você pode fazer o seguinte. Se você não tiver máquina de overlock, você pode optar por essa dica aqui, ó. Na parte final da peça, você pode utilizar um bico, uma fita ou qualquer outro aviamento para enriquecer o valor do seu vestido no resultado final. A gente, toda vez que bola esse tipo de figurino para criança, a gente tem a certeza de que vai vender muito, porque quem trabalha com nicho de criança sabe que todo tempo a gente consegue fazer aí a venda da roupinha para criança, principalmente para mensário, para aniversário e para outras situações. Aqui eu estou fazendo a primeira costura no zigue-zague, seguindo aqui, ó. Você pode seguir essa dica de colocar o tecido no meio do calcador e fazer esse acabamento aqui, ó. Para o calcador já ir fazendo a dobra do tecido e depois a gente vai colocar esse tecido para dentro novamente. Então eu vou seguindo aqui, ó, para fazer o acabamento. Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa, a galera que está em casa. Você observa que essa máquina, apesar de ser uma máquina doméstica, ela é uma máquina que tem uma potência bacana. Ela não é aquela máquina pequenininha, sem força, que você não consegue costurar uma peça e que quebra logo. Então você consegue acompanhar comigo em tempo real esse resultado aqui, ó, de fazer o acabamento da peça utilizando apenas o ponto do zigue-zague, tá? E muita gente também não sabe que essas máquinas domésticas, elas têm vários pontos diferentes que facilita você
fazer aí vários acabamentos na sua peça. Então, a dúvida para comprar uma máquina para iniciar na costura, compre uma máquina doméstica que tenha um ponto de zigue-zague bacana e um ponto de costura reta bacana, e assim você vai conseguir produzir livremente as suas peças. No caso de hoje, a gente está produzindo aqui um vestido infantil, mas também soltei lá nos stories que eu vou produzir junto com minha galera aqui um conteúdo massa para ensinar você a fazer uma calça pantalona. Isso aí você não pode perder, não pode ficar de fora. Eu vou soltar esse conteúdo para você, uma calça atemporal, vende todo o tempo, e eu vou te dar uma dica do tecido que eu vou te falar. Você vai economizar 100, 150 reais no mínimo aí na compra de uma peça para você usar e sair topado aí para balada. Vamos embora. Concluí aqui, ó. Terminei a primeira parte do abanhado. E aqui, nesse caso, eu posso trabalhar aqui agora. Fiz a primeira costura e agora eu posso fazer a costura 1 e a costura de número 2. Essa dica aqui ela é valiosíssima, porque isso aqui é o que vai agregar valor à sua peça. Então tá aqui, ó. Dobrei uma vez, dobrei duas vezes, e aqui eu estou fazendo um vestido de luxo. Professor, se eu quiser fazer um vestido para fantasia, vamos dizer que esse vestido amarelo pode ser a base para mim colocar uma saia de armação e transformar ele no vestido da Bela. Então aqui a gente vai simplesmente colocar uma florzinha vermelha, colocar uns detalhezinhos bacana, finalizar com um bico, e aí você já tem um vestido temático para uma festa infantil de 1 ano, 2 anos, vai depender do calibre da criança, utilizando apenas 1 metro de tecido. Depender do calibre da criança, utilizando apenas 1 metro de tecido.